Eu acho que junto com imediatismo, né, a palavra da vez é a confusão. E será que a gente anda tão confuso por isso, pelo excesso de informações? Eu creio que não, eu creio que essa é só uma ferramenta a mais para nos colocar nesse lugar da confusão. O excesso de informação, né, e com as redes sociais, com essa interação global, é só mais uma ferramenta daquilo que já existe desde sempre, que é a confusão, que nos faz perder qualidade de vida emocional, que nos traz um desgaste energético, porque nos pegamos sempre em conflitos, sempre em confusão. E isso atrapalha muito, porque é como eu disse, onde fica a nossa qualidade de vida emocional, perdida em meio a conflitos. E isso acontece muito pela falta de autoconhecimento. Eu já falei em alguns vídeos, né, que nós estamos distantes. A psicanálise, ela diz, nós estamos distantes dos nossos desejos mais profundos. Tanto é que a maioria deles, se não todos, desses desejos viscerais, a gente não tem contato com eles. E tá aí, né? Justamente pela falta de autoconhecimento, porque a maioria de nós não investimos nessa parte, né? De olhar para dentro de si, de se enfrentar, de se encarar, de pegar esse ser dividido, como eu já falei também, nós somos seres divididos aí de acordo com a psicanálise, e parar, trabalhar e investir para que se integre, para que nós possamos, através do autoconhecimento, integrar essas partes divididas. Então, isso naturalmente gera confusão. E nós, por sermos seres divididos, carregamos este peso aí dos conflitos. Os conflitos existem, nós estamos cheios de dúvidas, nós estamos cheios de insegurança, nós não sabemos muitas vezes tomar decisões sem sofrer antes, porque existem os conflitos, porque a minha mente racional pede por algo, mas o meu inconsciente, ele diz algo totalmente contrário. E aí, existem também a questão das repetições dos padrões, que eu falo bastante, a questão da frustração, e eu vou conversar um pouquinho com você a esse respeito. A falta em Freud. A falta em Freud é o que nós conhecemos como frustração. Isso começa desde muito cedo nas nossas vidas. Freud, né, falou sobre Sua Majestade o bebê. Quando nascemos, né, o bebê ali, muito novinho, ele não sabe que ele é um eu, que a mãe é outro eu, que ele é um sujeito, a mãe é outro indivíduo. Para ele é tudo uma coisa só. Uma coisa só. Ele é atendido prontamente, desde sempre, né? Chorou, manifestou dor, fez uma carinha torta, assim. A mãe e o pai já estão ali para acudir, para atender a necessidade. Então, nós crescemos assim, sendo atendidos em tudo ali, né? Na fase de bebê. E depois, com o passar dos meses, essa separação, ela vai acontecendo. E o bebê sente, porque ele começa a perceber, nossa, ele não formula assim, né? Mas para que possamos entender, opa, eu sou um, existe outro. E aí entra o que a psicanálise chama também de princípio da realidade. Então, tão novinhos, nós somos impactados pelo princípio da realidade. Olha só, você não pode ter tudo que você quer. Então, a falta, ela existe desde sempre nas nossas vidas. E o primeiro impacto vem dessa fase aí, né? Sua Majestade, o bebê. Bom, aí passamos por outras fases, né? Castração ali para o menino fica com medo de perder, né? O pênis ali em torno de 4, 5 anos, né? Vem as ameaças quando a criança começa a se tocar, geralmente os pais falam, tira a mão daí senão vai cair. Só um exemplo, né? E o menino começa a temer.
Ah, isso é a castração em Freud. Aí ele olha para sua mãe como uma figura feminina, né, atraente, interessante, e aí surge ali uma disputa com o pai, até que ele entende que não pode acontecer, né, é proibido, isso é um tabu, né. Eu estou falando aqui de um olhar da criança. Se a gente adulto for olhar para isso, a gente vai olhar com preconceito. Então, assim, é difícil pensar com a cabeça da criança. A criança nessa fase, ela não entende, ela não sabe o que é sexo, ela está descobrindo as coisas. Então, é uma mentalidade diferente. Porém, isso é real porque a gente vê isso na clínica, né? Então, o bebê, aliás, o menino, né, a criança ali, por volta de 5 anos, entende, opa, eu tenho que cuidar disso aqui é meu, senão eu posso perder. E aí ele desvia o olhar da mãe, né, para outras mulheres. Aí isso já é depois da fase da latência, né, na hora que ele entra ali na fase da puberdade. E a menina, no caso dela, a castração ocorre porque ela olha, ela pensa que ela pode ter aquele pênis, que aquilo vai crescer nela, né? Mas obviamente isso nunca acontece. Quando ela descobre, né, a frustração é muito grande. No menino é isso, nossa, eu me frustro porque eu não posso ter, né, o amor da minha mãe. E na menina se dá o contrário, ela se frustra com a mãe, porque a mãe não deu aquilo, né, que ela vê nos meninos, né? A menina olha ali, nossa, mas ele tem algo que eu não tenho. Então isso é uma falta para a menina. E aí ela culpa a mãe porque a mãe não deu aquilo, porque ela é incompleta e ela se identifica com o pai. Então, assim, para falar superficialmente aqui sobre a castração, né, para o menino e para a menina, falei muito superficialmente, mas então vem os outros impactos, né? A castração é mais uma fase aí da falta. Então, desde cedo a gente carrega isso. A gente carrega a questão da falta. E é engraçado, né? Que a gente nunca aprende a lidar com ela. Até que a gente para prestar atenção, né? E quem se dispõe pode trabalhar com isso e começar a mudar a situação, né? Para crescer emocionalmente, para adquirir mais qualidade de vida. E nós ficamos muito ressentidos com tudo isso, né? A falta, nossa, não posso ter tudo que eu quero, não consigo tudo que eu desejo, vem o ressentimento. Isso é natural do humano. Nós nos sentimos impotentes a partir daí, né? A partir de cada frustração vem aquele sentimento de impotência, e daí nascem os padrões repetitivos. E muitas coisas a gente recalca, né? Tudo que tem a ver lá com a infância, que não fomos capazes de processar bem por falta de maturidade, e também depois na vida adulta, né? Na juventude, na vida adulta, nós lidamos com traumas muito difíceis e que não conseguimos processar. Aí já até mesmo com certo nível de maturidade. Muitas coisas recalcamos, mandamos para o inconsciente. E aí, isso que é ser dividido, aquilo que a gente esconde de nós mesmos, aquilo que por não ter tido condições de lidar, nós mandamos, enviamos para o inconsciente, nós recalcamos, ele quer sair, ele quer ser tratado, sabe? Ele quer ser descoberto, ele quer ser elaborado. Só que, para evitarmos a dor daquele afeto, seja qual afeto for, de nojo, de raiva, né, ódio, seja de qual fundo for, nós não queremos lidar com aquele afeto. Então existe aí essa divisão. É aí que nos tornamos seres divididos. Porque às vezes a gente tem e teve muitos desejos proibidos e ao invés de admitirmos aquilo, né? Não, odiei mesmo. Mas eu sei que eu não posso extrapolar. Pelo tabu que existe, por exemplo, em cima do ódio, aí a gente recalca. E aquilo fica lá, né, no limbo, lá na escuridão, querendo vir à luz. E aí começa o conflito, o embate. E aí nascem os padrões repetitivos.
Eles vêm de crenças conscientes, daquilo que nos ensinam, né? Na religião, na sociedade, crenças enfraquecedoras, as tais crenças limitantes, né? Coisas que a gente ouve falar, né? Por exemplo, contra o dinheiro, né? Mais fácil, por exemplo, aquele provérbio, né? Aquele trecho bíblico, né? Que é mais fácil, aquele do camelo, né? Do camelo, mais fácil. Até me esqueci, gente do céu, me esqueci agora. Mas vocês vão se lembrar. Aí aquela parte do camelo, né? Passar pela. Ah, mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico ir para o céu. Então, isso diz muito contra o dinheiro. Só que nós não vivemos sem dinheiro, né? Então, assim, só para citar um exemplo de crença, mas são, nossa, vastíssimas, inúmeras. E as crenças, né, inconscientes também. O que a gente manda lá para esse, né, que eu chamo de limbo, lá para o inconsciente. E o que está no inconsciente é sempre muitíssimo forte, sempre muitíssimo determinante sobre a nossa vida. E aí, né, depois dessas crenças, sejam conscientes ou inconscientes, vem as frustrações, né? Porque eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito, seja consciente ou inconsciente. Eu sempre estou agindo de acordo com as minhas crenças, e aí eu me frustro. E aí eu me frustro, né? De acordo com essas crenças, vem a culpa. E o que nos ensinaram desde sempre, né? Por que nos sentimos culpados? Porque se a gente faz algo de errado, a gente precisa de castigo, não é assim? Eu sei que aí, no decorrer na mudança cultural, os castigos eles vão mudando, né? Antigamente a gente apanhava muito, hoje não, hoje tem até o cantinho do castigo, as palavras mudam, né? As expressões ir para o cantinho do pensamento, mas independente, nós somos moldados no castigo e quando sentimos culpa, isso está lá no nosso inconsciente, né? Precisamos de punição. E aí, né, tem a crença, tem a frustração, tem a culpa que traz a autopunição. E aí começamos a repetir aqueles padrões repetitivos, aquilo que, né, a gente caminha, de repente para, nossa, estou repetindo a mesma coisa, nossa, estou fazendo do mesmo jeito, mesmo em lugares diferentes ou com pessoas diferentes. Eu estou agindo do mesmo jeito. Os padrões repetitivos, que é uma busca, né, desse nosso ser dividido pela integração. E aí é essa luta. A confusão surge muito daí, porque não investimos no autoconhecimento. Não investimos, sabe, para parar e olhar para si, com a ajuda, né, de um bom profissional, um bom psicólogo, um bom psicanalista, em se conhecer, enfrentar os próprios medos. E estamos aí numa geração, né, patologizada, uma geração medicalizada, nada contra, né? É preciso de diagnósticos, é preciso de remédios, em muitos casos, mas eu falo aqui da quantidade. A questão aqui é o exagero. E aí, como os remédios estão muito fáceis, é muito fácil se anestesiar, viver anestesiado. Então, esse ser cindido, esse ser dividido, ele jamais vai poder se integrar. Por quê? Porque a pessoa se anestesia, ela não aguenta aquela angústia, ela não quer olhar para si. Mas é aqui que está a raiz de tudo se clarear, desse ser dividido se integrar, se conhecer, e com isso ele vai se potencializar, ele vai crescer, ele vai ser diferente da onda, né? Da onda aí do que está acontecendo, disso, de se anestesiar, da confusão, do imediatismo e de tudo mais que é tão contemporâneo a nós. E esses padrões repetitivos trazem sofrimento, né? Só que eles vão continuar acontecendo enquanto a pessoa não quiser buscar ajuda.
ela não investir nisso que eu estou aqui conversando com você, em se autoconhecer, que é para ela acessar esses desejos, esses afetos com os quais ela não soube lidar lá no passado. Enquanto ela não tiver contato com isso, ela não vai mudar. Mas existem ainda duas formas, olha que coisa linda, né? Duas formas de sair desse lugar. Uma é fazendo esse movimento de olhar para si, né, da ajuda de um profissional, juntamente com a ajuda de um profissional, você buscar o autoconhecimento, você olhar para si em busca, né, desses desejos de reconhecê-los, esses afetos que foram difíceis e elaborar. E outro modo é entendendo o seu padrão repetitivo e saindo desse lugar, mudando o comportamento. Então, assim, não há desculpa, há saída, há como sair deste lugar. Mas nós precisamos tomar essa consciência de que precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos sair deste lugar da anestesia. Precisamos ser corajosos para simplesmente reduzir esses conflitos internos, essas dificuldades, esses padrões repetitivos que tanto cansam. É muito fácil ficar falando, não, isso não é para mim, não, eu não nasci para isso. Será mesmo que isso não é para você? Será mesmo que você não nasceu para isso? Ou essa é a desculpa mais fácil para não ter que lidar com as próprias questões? Então, eu deixo aqui essa reflexão e esse convite. Vamos sair da confusão, vamos sair do anestesiamento, vamos olhar mais para dentro. Vamos ser corajosos e vamos buscar o autoconhecimento.